passei apenas a ter atividade no partido, né? E fiquei aqui em Lisboa, no Comitê Local de Lisboa, e naquela altura que fui preso, acompanhava a chamada Corda Industrial, Amadora, Sintra, etc. E eu tinha um encontro na Amadora mesmo, naquela altura chamava-se a Porcalhota, né? E havia um fulano, que era da Serefam, né? que era bufo, E eu tive um encontro com ele junto aos Aquedutos das Águas Livres, né? Mas quando fui para esse encontro, eu já tinha a certeza que ele era bufo. Eu tinha fortes suspeitas de que ele era bufo, porque sempre me encontrava com ele, havia movimentos de fulanos meio esquisitos, né? Pouco normais, nos sítios onde era, E uma vez até eu vinha no comboio da Penha-Comana Amadora para Lisboa, né? E percebi que entraram os fulanos na carruagem e eu depois até tive que saltar do comboio quase em andamento ali para a Cruz da Pedra ou coisa assim, porque tinha a certeza que eram. E portanto fiquei com fortíssimas suspeitas. E marquei-lhe um encontro ali para a zona do Bairro da Liberdade. Né? Fui bastante mais cedo e vi que havia um carro que se estava a posicionar com os fulanos lá dentro e tal. E ele achou esquisito o sítio onde eu estava e perguntou-me se eu não achava esquisito aquele carro e tal. E eu, para que ele não dissesse, não, mas é normalíssimo, isto é um sítio onde vem um engate e, portanto, devem andar aí ao engate e tal. Mas, portanto, a pergunta ainda mais me fez pensar que ele o queria testar se eu estava a desconfiar ou não. E eu sabia que ia haver uma reunião e fui para avisar os camaradas que ele era bufo. Portanto, sabia que era bufo. Portanto, naquela altura tinha a certeza que era. Não é? Fulano tinha sido seminarista, uma história esquisitíssima e tal. E, portanto, mas quando fui preso, portanto, naquela noite ali nas águas livres, tive ali tive a certeza que era bufo. Não é? E, portanto, e sabia que ia haver um encontro de trabalhadores ali da Comet, na Serafam e tal, não é? E que ele sabia. Não é? E, portanto, eu fui lá para avisar que ele era bufo. Só que a pida, porque também não era parva, né? Deve ter pensado, o gajo está a desconfiar, e, portanto, antecipou-se. Né? Ele era um descampado, né? Que naquela altura era quase tudo quintas, terras, azinhagas, não é como agora, portanto, a Porcalhota era uma coisinha, portanto, estamos a falar de 59, não é? Portanto, a Pedro montou uma encenação que eu aí não devia ter desconfiado, um casal, uma espécie de piquenique, não é? Um casal com uma manta no chão e um bebê, tentavam limpar o rabo ao bebê e tal. E eu achei que estava ali relativamente bem aproximando deles, que afinal também era a polícia. Né? E, portanto, porque eu sabia o local onde se ia fazer o encontro, portanto, e vi aproximar-se dois fulanos, né? À distância. Fui ficando, né? E quando me percebi que era a polícia, tentei fugir. Havia um riasco, não? Mas por azar, ainda consegui pôr o pé na outra margem, que era muito largo. Claro, era jovem, corria, saltava, né? E caí de costas no riacho, né? Claro, os gajos saltaram e prenderam-me e, portanto, levaram-me para a Maria Cardoso. Eu li um carro relativamente perto, os carros nem podiam ir ali, porque aquilo era quinta, portanto, mas meteram-me no carro, portanto, levaram-me, perguntaram-me o nome, claro, eu não lhes disse, não. Eu não sabia quem eu era, não. Só sabiam que eu era um clandestino, que era funcionário de partido, e sabiam, porque o gajo tinha dito, e ele também não sabia quem eu era, não. E, portanto, perguntaram-me o nome, eu não disse, e levaram-me para a Maria Cardoso, não.
pá, 6 da tarde, a sair das fábricas, portanto, chegar a Maria de Cardoso deviam ser 7 horas, portanto, naquela altura não havia telemóveis. Quando a polícia saiu, pá, já não sabia se tinha sido preso, portanto, quando eu apareci lá, concluíram que eu tinha sido preso e tal. E o inspetor, já nem me lembro quem era, perguntou aos peritos quem eu era, né? E eles disseram, ele não diz e tal. E ele perguntou-me quem eu era e eu disse, não disse nada, isso não abri a boca, não disse, portanto, e porque eu nem bom dia, nem boa tarde, nem nada, zero. Portanto. Mas lá fui para o terceiro andar, que era onde começavam os interrogatórios. Entrei na polícia, nem fui para o Juba, entrei logo nos interrogatórios, né? E estive ali 3 dias e 3 noites. Para a época aquilo era... depois é que começou a aumentar as doses e tal. Mas, ao fim de 3 dias, sempre as mesmas perguntas, onde é que morava, também não sabiam, né? O nome, que eram os outros, que eram aquelas coisas clássicas e tal, claro, habitual. Mas é curioso, a certa altura, já sabiam que eu era. Pesquisaram, portanto, já sabiam sabiam como é que eu me chamava. Mas queriam que continuavam a perguntar o nome. Só para ouvir, o prazer de ouvir Deus dizer quem era. E ali estive 3 dias e 3 noites, né? Portanto, até mandaram para o Juba, para os curros do Juba. Né? Lá estive no Juba, já não me recordo uns tempos, portanto, os curros eram uma cela de 2 metros por 1 metro, né? Sem movimentos, sem luz, sem lápis, sem jornais, portanto, um isolamento completo, né? Mas tiveram ali um pouco a amadurecer, né? A ver se aquilo me impressionava, se eu enfraquejava. Ao fim de um X dias já não me recordo, porque eu no todo tive os 4 meses no Juba, intercalado e tal. E, portanto, ao fim de uns dias vieram-me buscar, outra vez para os interrogatórios, né? Portanto, eles deixavam a malta adormecer, né? Depois, à meia-noite, que já estava forrado, é que vinham o guarda a abrir a porta, que era uma coisa um bocado sádica, né? Podiam vir buscar um gajo às 6 da tarde, não, deixavam adormecer, que é precisamente para tornar mais difícil, tanto eu acordar, deixaram-me adormecer, portanto, era 1h, 2 da manhã, a cidade completamente morta, né? Também faziam isso por causa da cidade estar morta àquela hora, né? E lá me vieram buscar, o guarda abriu a porta e disse, prepare-se para ir para a polícia, era uma coisa clássica, prepare-se para ir à polícia, né? Lá foi, desci, entrei na carrinha, e lá fui para a Maria Cardoso, ter chegado a Maria Cardoso a 2, 3 da manhã e tal, lá para o terceiro andar, é o mesmo ritual, né? Uma mesa, um PID sentado, a função dele é não deixar dormir, né? Aí a fazer as perguntas, geralmente sou o inspetor, o gajo, o investigador responsável por... Lá encontrei o Rosa Casaca, essa gente toda e tal, né? E o Rosa Casaca, aliás, era o responsável pelo meu processo, né? Sempre as mesmas perguntas, como é que se chama, onde é que mora, sobretudo as 2 coisas. A certa altura já era saber onde é que eu morava, porque o resto, queria saber onde é que eu tinha, que eu fui preso bastante, aos quilómetros bastante distantes da minha casa. Zero. Não? Um dia resolvi-lhe chamar ladrões e assassinos. Também tinha que ter algum gozo, não é? Não podia ser só eles a chatear-me a cabeça, não é? A gente está a rir, mas aquilo naquela altura não dava. Começa-se a ter alucinações, as pernas incham brutalmente, a pele rasga mesmo, porque as pernas, a gente tem que se descalçar, porque os pés já não cabem dentro dos sapatos, né? Portanto, aquilo depois começa a correr um sorbo, esse ácido, né, que queima a pele, e tanto, mas o estado de debilitação muito grande e tal. Repare, estamos a falar de 6 dias, né? E então, sempre as mesmas perguntas, aquele não deixar, fazem um ruído, aquelas raspam coisas ou dão caneladas e tal, portanto, aquilo
Porque não há força nenhuma no mundo que o gajo não feche os olhos. Né? A função da polícia é não deixar fechar os olhos. Portanto, ele esteve, aquele tempo todo, e o que há de mais científico, já estava a dizer, muito curioso. Sempre que lhe chamei ladrões, porque eles roubaram tudo, tudo. Quer da primeira, quer da segunda vez. Se lhe chamava ladrões, batiam. Se lhe chamava assassinos, não reagiu. Não reagiu. Não. Era um elogio. Era um elogio. E mais, e até assumiam que matavam. Matavam, não. E uns diziam, a gente matava, mas diziam aquilo com orgulho. Está a ver, não me batiam, ladrões não gostavam. Era uma ofensa. Assassinos eram elogio. E, portanto, iam contando, e a certa altura disse, não, a gente mata, só temos pena, uns diziam, só temos pena não ter morto mais, que era uma das expressões, e a certa altura disse ao Tinoco, que era um inspetor muito conhecido, que acompanhou muitos processos, e chama-lhe de assassino. E ele disse, pois somos, nós matamos, mas vocês é que são culpados. Metem na cabeça das pessoas que não devem falar e acontece. A gente tem que vos obrigar a falar. E, portanto, como que eu disse, vocês não falam, arriscam-se a morrer. Portanto, o partido é que era culpado de eles terem que matar a gente porque dizia às pessoas para não falar. Como a polícia tinha que fazer falar. Pronto. Então, são os aspectos assim mais... Depois mandaram-me outra vez para o Ajubo, lá estive umas semanas, né? Depois vi mais 3 dias, sempre a mesma história. Eu não entrei ali na polícia nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, zero. Nem uma palavra. A mim, na minha vida, não sei a palavra assassinos e ladrões. Depois mais 3 dias, depois mais 3 dias, vieram buscar, depois tive mais 3 dias. No total, na primeira prisão, eu tive 15 dias na tortura do sono, mas em tranche. É muito diferente de 3, 6, 15 dias. O que é que nesse período há assim de notável? A certa altura tive alucinações e vi um pedido a violar uma rapariga. Né? Claro, que é alucinação, a gente não está em condições de... A gente olha, vai à procura de um bicho que está no chão, e o pedido disse, o que é que está a ver? Está a ver um caracol ou um lagarto, tanto aquelas coisas e tal. E é muito curioso, que a gente está completamente passados. Mas quando aquela voz fala, aquilo parece que há aqui um clique de alto, há aqui a voz do inimigo. Às vezes a camarada certo, já não sabia onde é que estava. Não, isso não é verdade. Já sabem sempre onde é que está. Não é? Você está bem passado, mas isto é... Eu, pelo menos, eu e muitos camaradas que não falaram, nunca perdemos a noção de onde é que estávamos. Não. Uma coisa é estar meio droga. Portanto, eu vi isso, mandei um pontapé no pido. O gajo mandou-me um murro. Às vezes a gente diz, teve estrelas, é mesmo verdade, é esse mesmo estrela. O gajo mandou-me um murro, fui para a porta fora. Era uma viga, né? Entraram logo uma quantidade de pitos a correr, então não tivesse o senhor em dificuldade, né? E o Tinoco, o gajo era uma torre, um homem zarrão, né? E olhou para mim e disse, você escolheu mal, que é o que ele diz, esquece lá o gajo mais pequenino. E nesses dias, uma coisa curiosa é que havia um pito, que chegou lá, já eu estava preso há um mês e tal. Não, foi já da segunda vez que eu o encontrei. Aquilo era refusado de 4 em 4 anos, né? E o Pito, que devia querer apresentar serviço, e como nunca me tinha ouvido uma palavra, o homem meteu na cabeça que eu devia cumprimentar. Então, conforme o turno, ou era bom dia, ou era boa noite, ou era boa tarde, e eu muito a carrasco. Bom dia, boa tarde, certo. O gajo chamava-me os nomes todos. Você é um mau criado, comunista da merda, porque isso falar às pessoas é uma coisa de elementar a educação. Passava horas a xeringar-me a cabeça por eu não o cumprimentar. E eu a certa altura disse, você não insista, insista.
eu jamais o vou cumprimentar. Portanto, não existe. Não existe. E ia meter de um sarilho de escareca. Mas o homem, meteu, aquilo era uma obsessão, aquilo era uma obsessão. Aquelas 4 horas, o homem sonhava que eu o cumprimentasse. Queria ouvir a minha voz, né? Nunca tinha ouvido a voz, e portanto queria ouvir a minha voz, né? Um dia, 12 de agosto de 1959, aquelas datas que nunca mais se esquecem, porque marcam na vida das pessoas. Eu estava isolado no Aljube, portanto, já estava ali tinha sido preso em junho, portanto já estava há 2 meses preso, portanto sem notícias, sem visitas, sem jornais, zero, completamente zero. Mas os guardas ficavam de costas para a cela e tinham uma banqueta virada para a sé e liam os jornais. Ele deu um bom almoço e deixou o postigo aberto, aquilo eram 2 portas, né? Uma com grades e outra fechada com postigo, portanto, mas ele deixou a porta aberta, eventualmente para ter mais luz, a comer, ou aquilo é escuro e tal. E eu pendurei-me, era jovem, pendurei-me nas grades, né? E sei-me, né? Fazia ginástica, portanto, e sei-me, e vi ele estar a ler o jornal. E o jornal de século dizia, toda a página, que era uma coisa, foguetão soviético a caminho da Lua. O homem, ouviu o barulho, eu devo ter batido os pés da porta, viu-me pendurado, viu que eu tinha lido a notícia, ficou danado. Quase espumava, abriu a porta e disse, tudo mentira, propaganda comunista. Assim, né? Mas o homem mesmo, desvairado. E eu, como ele era guarda, não era... Disse, seu guarda, isso é verdade. Não, mentira, propaganda comunista. Fico lá com essa. Ninguém tirava da cabeça o saco trazia propaganda comunista. Aquilo. Nessa noite, vieram buscar a polícia. 3 da manhã, aquele ritual e tal, lá me vestir lentamente, descia as escadas, né? Eles encostavam a carrinha junto àquela porta que lá está, e a gente enfiava-se direto da carrinha. Não vi ninguém naquela altura, nem vinha. Quem é que aparece? O tal do bom dia, boa tarde, com outros espíritos, né? E eu disse, hoje é que vai ser. E então disse para o Pide, ouvi dizer que os americanos mandaram um foguetão para a Lua. O que eu fui dizer. O homem, dali até à Maria Cardoso, tinha um arsenal de insultos fabuloso. Chamou-me tudo. Possivelmente, filho deste, filho daquele. Escutou o meu pai, o meu banhar. E eu já ganhei o primeiro round. O homem completamente possesso. Ele não me desfez ali porque ia na carrinha, ia a contar que depois lá era, o segundo round era dele. Chegámos à Maria Cardoso, começámos a subir para o 3º andar, que era onde eram os interrogatórios. Ele nunca se calou na escada, sempre a gritar, a chamar. O homem completamente transtornado. Cheguei ao 3º andar, lá ao fim da escada, estava à minha espera o inspetor Farinha, que era um intelectual, tinha sido diretor do Museu do Carmo e tal, um gigante e tal, uma figura sinistra, porque dentes cariados, uma pata enorme. Ele não fumava, comia cigarros. Uma figura mesmo assim, e ao ouvir aquele barulho, sem perceber o que é que estava a passar e tal. E quando lá chegou acima, perguntou ao Pino, mas o que é que se passa? E o Pino disse, veja lá, senhor inspetor, este comunista disto e daquilo, disse que foram os americanos que mandaram um foguetão para a Lua. E ficou à espera da ordem do Farinha para bater, obviamente, né? Porque ele estava a gozar com eles. Ficou à espera mesmo, expectado ali, uma espécie de leão a tirar-se à presa. E o Farinha, que era intelectual, olhou assim para mim, olhou para ele, fez assim várias vezes, a medir o suspense, né? Mas foi uma coisa esquisita, ali, quer eu olhar para o Farinha, quer eu olhar para o Pino para mim, ali à espera o que é que vai sair. E o Farinha teve uma tirada de antologia, disse, não
Não foram os russos nem os americanos, foi a humanidade. O Pires esbugalhou os olhos. Pá. O inspetor deve ter pifado, né? E eu disse, olha, desta já observei. Pronto, mas em outubro, né? Fim de outubro, lá me mandaram, convenceram-se que eu não lhes dizia nada, e lá me mandaram então para Caxias e tal, mas portanto, a minha experiência naquela altura, podemos dizer, o isolamento é talvez a parte mais difícil, né? Claro, cada um tem, para cada um, nós não somos todos iguais. Né? Claro, eu adotei a estratégia de nem dizer bom dia, nem boa tarde, não havia crime nenhum. Dizer bom dia, boa tarde, ou dizer o nome, como é que me chamo, isto não era crime nenhum, crime era dizer outras coisas. Só que na polícia quando não se quer falar, tem que se manter o ritmo. Tem que se manter o ritmo. Porque a polícia, aquilo é um laboratório, né? Portanto, eles vão ver se o preço está atemorizado, se está enfraquecido, se tem medo de morrer, e, portanto, porque eles vão dizer, tu vais morrer. Portanto, é uma coisa psicológica, vão vendo o estado psíquico do preço, o isolamento está a quebrar e tal. Portanto, e eu entrei com essa estratégia. Outros camaradas não tinham problema nenhum, dizer bom dia, não há nenhum crime nisso, né? Mas desde que entrei, não dizer o nome, já não podia dizer outra coisa. Porque se entrei ali e não disse o nome, se dissesse o nome, eles chamavam, não era por acaso que me perguntavam o nome. Não. Portanto, se não, entrei e não dizer bom dia, nunca mais podia dizer bom dia e, portanto, isso custou algumas dificuldades. Mas, como eu disse, cada um de nós é diferente. O isolamento é uma coisa difícil, de facto, né? Porque as pancadas, o cara leva os burros, mas daí um bocado os inchaços começam a desinchar e tal. Né? O isolamento é permanente, né? Permanente, né? O gajo tem que recriar, não se assume, não sabe nada da família, das notícias do mundo, dos companheiros, zero. Né? Portanto, e o espaço do Aljube? Um espaço limitado. Né? Repara, eu entrei no Aljube com 52 quilos e saí lá com 65. Isto é como se fosse uma engorda. Como os ingleses antigamente engordavam porcos, entaipavam-nos, né? Só lhes davam comer, aquilo faziam porcos à velocidade do sono. É okay. Não há espaço, não há movimento. Né? Portanto, e depois ali assim, se quer andar andar é 2 metros, né? Tem que ficar de pé. Né? Se baixa a cama, passa a vida sentado. Né? Mas há malta que, digamos, prefere o isolamento aos espancamentos, ou à tortura de sono, mas isso depois cada um é. Mas, na generalidade, acho que há uma concordância que o isolamento é a parte mais dolorosa, mais difícil. Nessa altura, Caxias depois fizeram obras, naquela altura, Caxias era uma prisão de salas, com capacidade para 10, ainda que pudessem ter mais, pudessem ter menos e tal. Mas eu, curiosamente, preferia a cela individual ao coletivo. Preferia. Mas há camaradas que nem pensam nisso. E prefiro porquê? Porque a vida coletiva, aqui é um espaço finito. Uma sala é maior que a cela, mas é o estado. 10 pessoas, 24 horas por dia, não é um problema fácil. Sendo camaradas e entre ajuda. Porquê? Porque cada um tem os seus problemas. Né? Pois é a diferença de idades, as diferenças de culturas, os problemas do exterior que chegam ali, do pai que o filho não quer estudar, da mulher que vai lá dizer que não tem dinheiro para pagar a renda, e o marido está impotente para ajudar. Portanto, aqueles estados de alma todos, quer 10 pessoas que estão ali têm 10 problemas diferentes. Nem sempre, por muita ajuda que se dê, acabamos todos por ser envolvidos. Né? O familiar que morreu, o preço não pode vir, por exemplo, tive com o Lourenço, não pôde ir ao funeral do filho, aquilo é uma coisa de tragédia, por muito aço que se tenha, né? Não é acessível, sabe, o filho tem leucemia, o filho vai morrer, não pode ajudar, né? Não vai ao funeral, isso cria estados de almas
difíceis de imaginar, por muita ajuda que se dê, fraternidade. Portanto, eu, por exemplo, no Peniche, tive que informar um camarada que a companheira se tinha suicidado. São coisas difíceis, são coisas muito difíceis. Né? E, portanto, eu preferi sempre a vida de Peniche, estive sempre isolado, né? E, portanto, preferia, porque estava melhor ali, pronto, e gostava muitas vezes o sofrimento das camadas, que, claro, tem a vantagem, a gente ri-se, conversa, conta anedotas, ajuda-se uns aos outros, portanto, mas tem, digamos, tem esses problemas do cotidiano de cada um, do viver e, quer dizer, acabamos todos por viver os problemas, os dramas dos outros, né? Sem podermos, impotentes, porque ali não se pode, o filho não vai estudar, o que é que vai fazer? Né? Ou o filho meteu-se na droga, o que é que se vai fazer? Né? Ou não há dinheiro, a companheira perdeu o emprego, ou tem que, todos aqueles dramas são muito difíceis de tratar, que acabam por se repercutir e tal. Além do mais, na vida das salas, cada gesto colide com o outro. Né? Porque a vida prisional é como um laboratório. Nós estamos olhar uns para os outros 24 horas por dia. E coisas que na vida corrente são normais, ninguém dá por eles. Ali, cada defeito torna-se visível. Claro, eu vejo os defeitos dos outros vejo os meus. Por exemplo, a água quente era limitada. Portanto, está aqui um tanque, quando acabar, os últimos tomam água fria. Mas é claro, quem vai tomar banho tem que saber que há 10 para tomar banho. Não é? Portanto, tem que ligar. Mas eu percebo que, humanamente, uma pessoa que está naquela... aquilo, a água quente a correr, ou faz aumentar o astral. Não é? Aquilo não é por egoísmo, é por... é humano. É um prazer bestial. Um gajo sair da cela e tomar banho de água quente, até só se tomava banho de água quente uma vez por semana. Né? Mas depois os outros têm sem água, não tem água. Por exemplo, a gludice. Né? Eu, se estiver em casa, se quiserem ir à pastelaria, como 2 e 3 pastéis, ou a semana de ou se vem 3 pastéis, a gente tem que ter em conta que só tenho direito a um pastel ou meio pastel. Se às vezes, por exemplo, à espera da tentação, como um pastel, há um outro que fica sempre dele. Né? O tabaco, que eu não fui fumador, mas o tabaco era racionado. Porque há pessoas que recebem coisas, outras não recebem. Portanto, se recebem 2 maços, são 10 furos de amor, tem que ser dividido. Se eu fumo demais, e às vezes havia casos disso, está a prejudicar o outro. Né? Na vida corrente, vai ali à tabacaria, compra o maço, não tem problema. Não. Isso é um problema da saúde dele. Não. Ali, todos os gestos, cada gesto, tem que ter em conta a vida do outro. A vida da sala nem sempre é mais adequada, digamos assim. A orientação do partido era quem estava preso devia procurar fugir. É claro, há uma grande diferença entre procurar fugir e fugir. Porque a função dos carcereiros era deixar fugir. Não? Mas claro, se não se tenta, e anda-se meses e meses. A fuga demorou 19 meses a preparar. E andou ali para procurar soluções, até que houve uma oportunidade. Os carcereiros, depois da fuga de Peniche, né, ficaram completamente desorientados e cometeram um erro monumental, que foi, os funcionários do partido estavam todos numa sala, ou 2 salas, mas separados do resto das paredes. E eles depois ficaram, como éramos muitos, resolveram, mandaram uns tantos para Peniche, eu fui para Peniche, mas fomos 10 para Peniche. Peniche era o lugar dos que tinham fugido. Lá estive 1 ano, depois voltei para Caxias
E nessa altura eles tinham dissolveram os funcionários do partido por a cadeia, para não estarem concentrados, né? Se fugissem, não eram 10, eram... Né? E deram-se conta depois que tinham cometido um erro. Porquê? Porque os funcionários começaram a melhor organização, começou a haver maior combatividade na cadeia, elevou-se a moral e a combatividade dos presos, portanto, chegaram à conclusão que tinham feito mal e voltaram à primeira forma. Só que, entretanto, Zé Magro, porque a gente ali não saía, portanto, a gente não conhecia a cadeia, não conhecia aquele espaço. Portanto, para onde é que se foge, quais as portas, onde é que estão as sentinelas, isso a gente não... E então convenceu o camarada Tereso, uma coisa muito difícil, convenceu a que rachasse. Rachasse era passar para o lado do inimigo para ganhar a confiança dos carcereiros, pôr-se ao serviço dos carcereiros, né? E ganhar a confiança dos carcereiros para poder circular para a cadeia e nos dizer onde é que há guardas, onde é que há sentinelas, onde é que há tunas. Era a função dele. Ele com muita dificuldade, como deve calcular, porque rachado eram desprezados, eram uns 10, 8, mas tinham um desprezo completo, ninguém falava, nem bom dia, nem boa tarde, nem às famílias, portanto, tinha descido mais baixo do escalão e, portanto, ele não podia dizer, eu estou ao serviço de partida, isso não podia, tinha que ser rachado mesmo, tinha que ser o mais rachado dos rachados. Os carcereiros tiveram alguma dificuldade em engolir, porque ele não tinha o perfil da pessoa desmoralizada, que é o próprio do rachado e tal. Os rachados tinham privilégio, tinham sala aberta, davam para a cadeia, tinham visitas em Cuba. Mas claro, a gula é a morte. Ter um rachado era um troféu que jogavam eles, que desmoralizavam os presos e tanto morderam o isco. Lá foi o Tereso. Portanto, o Tereso ganhou uma confiança enorme. Tornou-se o preso de maior confiança da direção da cadeia. De um talento enorme para montar uma dupla personalidade. Repara que se trata de meses e meses a dizer que é aquilo que não é. Não é fácil. Não. E sobretudo porque foi desprezado para toda a presa. Os companheiros da Carris pagavam-lhe o ordenado, deixaram de pagar. Uma situação difícil para a mulher. O partido também não podia dizer, toma lá, porque isso então era mais careca. Portanto, a própria mulher passou os dias difíceis por causa dessa decisão. E ele teve um grande empenho. Isso, e ao fim de 2 meses acabou por concluir que não havia nada para ninguém, que não era possível. No sítio onde a gente estava não era possível. Não era possível fugir. Mas um dia fez uma visita à garagem, lá com o diretor, que era um amigo do Catolá, né? Portanto, ele era a única pessoa, nem chefe de guarda, né? Podia ao gabinete do diretor, sempre não precisava pedir autorização para ir ao chefe de guarda. E, portanto, criaram ali o Tereso passava-lhe a mão pelo lombo, né? E, portanto, ia a todo lado da cadeia, todo lado. Não havia sítios. Então foi à garagem e viu o carro. E alto. Né? E foi ele até que o carro não trabalhava, né? E ele propôs ao diretor pôr o carro a trabalhar. O diretor também não sabia porque é que o carro não trabalhava. O carro não trabalhava porque a PIT tinha-lhe feito aquilo que tinha um segredo e a PIT tinha desativado o segredo, não, para não mexerem no carro. Não. Havia um outro carro, do Salazar, um Mercedes, né, que estava numa outra zona, mas que não tinha chave de ignição. O PIT ia lá, punha a trabalhar, levava a chave. Este tinha chave de ignição, mas não trabalhava. Portanto, o Tereso andou, e lá conseguiu descobrir o segredo do carro. O diretor ficou logo, ainda subiu da cadeira. Mas quando ele nos propôs fugir no carro, levantaram-se milhões de problemas. Como é que se foge num carro? Primeiro, porque a gente estava muito distante do carro. Portanto, a primeira conclusão que se pôs foi como é que o carro é que tinha que ir connosco. Porque a gente só saíamos de meia hora durante o dia para um pequeno espaço cercado com GNRs por todo lado, né? O recreio, meia hora, mas com GNRs por cima, por baixo ali, todos com espingardas, assim, era no meio deles que a gente dava aqueles minutos. Portanto, primeira questão, o carro tinha que ir ali ter, porque era uma tarefa complexa, porque aquilo era no interior do Desacadeia, tinha passado, pronto, mas concluiu-se que o carro tinha que ir, o que significa que o Tereso tinha que habituar os carceiros a andar com o carro.
Depois a grande questão era como é que se entrava no carro. Porque o carro até vir até nós, os GNRs iam assistir, portanto, o carro, estavam ali GNRs, em baixo, em cima, né, com as espingardas, né, e o que é que os GNRs vão fazer? Não estão ali para ver passar os comboios, para verem, quando o carro chegou, o espaço que ficou, nós jogávamos a bola com uma bola, éramos 10, tanto de idade, para habituar o espaço, os carceiros a ver-nos frente a frente, para o carro ficar no nosso meio. O carro tinha que entrar de marcha atrás e a trabalhar, porque não tinha espaço para fazer movimentos. Uma tarefa muito difícil para o Teresa fazer, criar um túnel enorme. Não? Mas para ver o que é que se passou, o GNR, eu sentia a espingarda do GNR nas costas. Aliás, foi o GNR que me empurrou para o carro, porque o espaço estava em cima dele. Não? Portanto, agora demorou muito tempo a discutir o que é que ia acontecer, se morríamos, se não morríamos. Não? E havia acabado, estava coincidíssemos que íamos morrer, porque os GNR não iam deixar de usar as espingardas. Não? O problema é saber se o tempo, a rapidez de entrada no carro, não? Era suficiente para a reação, era superior ou menor. Se o tempo de entrada no carro, o carro demorou 6 segundos a entrarmos no carro. Não? E, portanto, e depois os especialistas concluíram que os GNRs precisavam de 13 segundos para reagir, para puxar a espingarda e tal. E, portanto, assim foi. Portanto, mas mesmo na véspera ainda houve um camarada que estava convencido que íamos morrer todos. Ainda tivemos que discutir e passar. Essa probabilidade existia. Era bem responsabilidade não pensar que isso podia acontecer. A gente é uma coisa que tínhamos como certo. É que íamos ser. O carro foi atingido. Sobre o carro foram disparados 19 tiros. 19 tiros de arma de guerra, não é pistoleta. Portanto, e sabia-se que o carro era blindado, e se não fosse. E essa é uma das tais coisas que só se sabe na hora dos tiros. Mas pronto, mas era difícil que o Salazar não andasse um carro blindado. Isso. Quanto à paralisia dos GNRs, não nos enganámos. Acharam que aquilo era uma brincadeira de garotos, de meter-se dentro de um carro, né? O carro andar. Né? Houve um GNR assim meio displicente, ainda disse, com a espingarda na mão, e tal, assim no alto, ainda se dirigiu a nós, né? Para o carro parar. Né? O Teresa mandou-lhe um guarda-lamas, lá o homem lá se estatelou com a espingarda, né? Mas uma paralisia completa. Claro, nós estávamos no interior da cadeia. Portanto, não era só uma maluquice, uma cadeia fechada, que ainda era um problema, a cadeia estava fechada. E esse foi um outro problema que tivemos que resolver, porque a cadeia estava fechada. Não. Havia dois portões, e nós sabíamos que havia um portão de ferro, não havia carro que rebentasse com ele. Mas esse portão abria às 8 e fechava à noite. Portanto, toda a noite estava fechado. Portanto, estava aberto. O problema era o outro. E andámos muito tempo, porque a gente não tinha acesso ao portão. Nem o Teresa sequer. Sabíamos que havia o portão que foi feito depois da fuga da Peniche. E a questão é esta. O carro arrebenta o portão ou não arrebenta? Só havia duas hipóteses. Ou o carro estava espalmado no portão, ou o portão ia à vida. Isto como é que se resolve? Isto não é um problema teórico. Era preciso saber qual era a estrutura do portão. E até fui eu que resolvi esse problema, porque eu fui julgado uns dias antes do Tribunal Militar. Fui várias vezes ao Tribunal Militar para ser ouvido por juízes, julgamento, e estudei bastante o portão. O portão é um portão de madeira, chapeado com uma chapa, coberto de uma chapa de ferro, e que tinham 2 grampos que entravam para a terra adentro, numas sapatas de cimento. Mas eu observei que os carcereiros, ou os GNRs, por preguiça, para não estar a fazer este movimento, nunca vi meter as sapatas no chão. Para eles aquilo devia ser uma inutilidade, não passava ali ninguém. E, portanto, estar a chatice, estar a fazer aqui.
Claro, no dia da fuga podia haver um maluco qualquer que, bem não, tantas vezes que viram, portanto, isso enfraquecia muito o portão. Portanto, o carro teve que se saiu do túnel, teve que se fazer à pista, como costumo dizer, como os aviões, para ganhar, porque não tinha força. Né? O carro foi a parte mais difícil, porque, entretanto, já havia tiros por todo lado. Né? O carro, também os de baixo não sabiam porque é que lá de cima havia tiros, ouviam tiros atrás de nós do carro, que caiu no chão, foi aos tiros, mas aquilo era um túnel. O carro fez a pista, né? Meteu-se para o interior da cadeia e embicou, como se fosse um avião, ao centro, mesmo ao centro do portão. E para ver, o GNR, que estava ao portão, ainda se levantou para ir abrir a porta. Com calma, pá. E era esmagado, pá. Esmagado. Porque ali não havia alternativas. E porquê? Porque conheceu o carro e conheceu a Teresa. Não nos via a nós tínhamos ido em sardinha em lata, né? Íamos 6 em cima uns dos outros, pá, né? No banco de trás, né? E o homem, pá, mas viu que o carro vinha a uma velocidade enorme, pá, teve um bom senso. E o Teresa também lhe deu um grito, né? Salta para o lado. E ali era a prova das provas, né? Quando nós vimos a madeira, pá, no ar, mas é curioso que metade do portão ficou lá. Metade partiu-se todo, né? A outra metade ficou com o carro lá, metade do carro lá traçado. Ficou o desenho do carro. Né? O carro ficou todo amascado. Né? Depois havia uma parte crucial, porque o carro tinha que percorrer uma estrada ao longo mais de 100 metros, mais de 100 e tal metros, até chegar à marginal, é ali ao estádio, para depois meter à autoestrada, que é a parte mais crucial. Porquê? Porque os GNRs, entretanto, depois foram-se concentrando ao longo daquela barreira, joelho na terra, outros em pé, tudo a atingir o carro e tal. Claro, o carro, as balas que bateram no carro tinham um grande problema. Primeiro porque era mesmo blindado. Mas um carro em movimento, as balas, houve um GNR, a distância que eles depois calcularam, os últimos tiros foram a 15 metros, o que para uma espingarda de guerra é muito perto. Né? Estamos a falar de balsas. Né? E, portanto, mas o carro em movimento, as balas, a zero ricochete, que é uma coisa curiosa. Portanto, certo, não tem o mesmo impacto, uma bola que apanha assim, e era assim que eles podiam apanhar. A única coisa que não era blindada eram os pneus. Mas eles não podiam atingir os pneus, porque a barreira da cadeia vem assim e depois cai a pique. Ao longo da estrada, portanto, os pneus foram sempre cobertos com a barreira a pique. Porque senão, claro, obviamente, não havia nenhum pneu que aguentasse. Pronto, lá fomos, à nossa vida. É uma fuga espetacular, porque pelo tempo, os problemas, os ingredientes que políticos têm, o TFX, primeiro é uma cadeia da polícia, que não é pouco, dirigida por um inspetor da PIDE. Não, portanto, digamos, é uma fuga que atinge diretamente a PIDE. Não é os guardas, é PIDE. Portanto, é o aparelho próprio da PIDE que exercia uma vigilância sobre o controle, né, um inspetor e mais um inspetor que ia controlar o inspetor sobre ver a cadeia. Depois a fuga num carro de Salazar, que teve um impacto, quer dizer, um carro que servia para a segurança do Salazar acaba por servir para a fuga de comunistas. Portanto, tem o número de presos. Iniciaram 10, nós éramos 8, portanto, digamos, num curto espaço de tempo o partido recuperou 18 funcionários, que é quase metade dos que estavam presos. Portanto, é uma coisa, tem todos estes ingredientes, e depois tem uma fuga que é única, porque é a única fuga que decorre à luz do dia. Portanto, há um relatório que é rigorosíssimo, de quem viu a fuga desde o primeiro segundo ao último segundo.
É o único documento, não são suposições. Saíram para aqui. Não. Assistiram a tudo. E tal forma que é um documento exatíssimo, rigoroso, né? De quem existiu isso. Né? Portanto, é a única fuga que é assistida, né? E é impotente, né? E é a única fuga que decorre sob fogo. Normalmente as fugas, Carceiras abriu a porta, já cá não está. Peniche, 4 horas depois, deram por isso, e outras só deram no outro dia de manhã. Não, aquela foi nas barbas da polícia. Portanto, tem um conjunto de ingredientes. Agora, como deve calcular, são muitos meses. Como é que se resolve? Até porque a gente não tinha contato com o 13, né? Não havia telemóveis, nem fax, nem nada. Né? Portanto, era tudo mensagens, depois pergunta-se, depois ele responde. Aquilo tudo é lento, e é preciso sopesar. Aquilo tem, até do ponto de vista científico, digamos assim, porque põe-se um problema, depois procura-se a resposta para o problema, arruma. Depois vão sempre problemas encadeados, né? A que é preciso ir respondendo e arrumando.